Professor, o seguinte, eu tenho uma área aqui, ele é um pasto degradado e eu gostaria de investir nessa área e transformar em lavoura. Será que vale a pena? Quanto que custa fazer toda essa operação? Essa é uma dúvida que eu recebo bastante aqui no canal e é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal AgroBrasil e hoje a gente vai falar quanto que custa transformar uma pastagem, podemos colocar entre aspas, pastagem degradada, em lavoura. Tá? Isso é muito importante e vocês vão entender o porquê. Lembrando, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, comentem aqui abaixo e também, é claro, se você quiser receber esse e outros materiais em PDF, aqui abaixo tem um link para você se cadastrar e a gente manda para você. Por que é interessante transformar pasto degradado em lavoura? Olha só essas duas notícias que eu peguei para vocês. Conversão de pasto em lavoura de soja pode triplicar o valor da terra. Eu conheço muito, e você deve conhecer também aí na tua cidade, no interior, tem muita área de pasto que está degradado, que com algumas poucas técnicas a gente consegue transformar em lavoura e produzir mais alimentos. Seja produção de soja, produção de milho, produção de folhosas, produção de tomate, pimentão, melancia, frutas, tá? E olha essa outra aqui, converter pastagem em agricultura é alternativa para o aumento da produção. Então o Brasil hoje tem imensas áreas de pasto degradado e a gente conseguiria aumentar a produção de alimentos do Brasil sem precisar derrubar uma árvore sequer. Tem muita gente que fala, mas a agricultura termina com o meio ambiente. Não é bem assim, tá, pessoal? A gente hoje tem muita área de pasto degradado que pode ser convertido em lavoura, em agricultura, vai fazer bem para o meio ambiente, porque vai aumentar o sequestro de carbono nessa agricultura, vai produzir mais alimento, vai produzir mais renda. Ok, vamos supor, você tem uma área como essa aí. Beleza, professor? Eu tenho uma área, tenho 1 hectare que seja, eu tenho meio hectare, eu tenho 10 hectares, eu tenho 100 hectares que eu queira fazer isso. O que eu devo, por onde eu devo começar? Eu coloquei aqui para vocês o seguinte, primeiro de tudo, fazer uma análise de solo, no máximo a cada 10 hectares, uma análise de solo a cada 10 hectares. Se tu tem 100 hectares, divida em 10 talhões e faça 10 análises de solo e que esses teus talhões sejam os mais homogêneos possíveis para saber como é que está a fertilidade. Por que eu digo isso, tá? A gente já pegou algumas áreas de consultoria aqui na nossa região, foi feita análise de solo, né? A gente viu que os níveis, por exemplo, de cálcio, de magnésio, de saturação por bases estavam adequados. Então, ele não precisa fazer uma calagem. Mas a análise de solo vai me dizer isso. Precisa de calcário? Sim ou não? Qual calcário seria mais adequado? Qual dose desse calcário seria mais adequado? Entende? Outra coisa, os níveis de fósforo e de potássio. Geralmente, áreas de pasto degradado têm níveis muito baixos de cálcio e de potássio, mas não quer dizer necessariamente que estejam muito baixos. Quando a gente sabe qual que é o nível desses elementos, a gente consegue também fazer uma melhor estratégia de adubação, muitas vezes sem gastar muito. Então é muito perigoso também para o produtor que vai fazer essa operação de transformar um pasto em lavoura. Vou jogar lá cama de frango, vou jogar um fosfato natural, vou jogar um super triplo, um cloreto de potássio, porque ele pode estar jogando dinheiro fora e não trazer resultado lá na frente. Então a gente faz esse planejamento para ele não gastar muito e conseguir ser mais assertivo nessa operação de conversão de pasto para lavoura. O que pode ser plantado então? Eu tenho um pasto, está degradado, vou transformar em lavoura, mas o que eu vou plantar? Bom, a gente supõe aqui que essa área tenha níveis muito baixos dos nutrientes, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, micronutrientes. Então, quais que são algumas alternativas que eu vou dar para você aqui? O sorgo, tá? Se a tua região tem produção de sorgo, se compra semente de sorgo ou se você pode transformar esse sorgo em uma silagem. É uma cultura rústica, não vai dar tanto problema com praga, com doença, também tolera de uma maneira legal a questão da seca. Então o sorgo pode ser uma boa alternativa nesse período de conversão.
Uma outra cultura que pode ser implantado é a soja. Por que a soja? A soja tem uma boa margem de lucro, é de fácil mecanização e é mais rústica com relação à fertilidade do solo. Tá? Ela consegue responder bem. É claro que no primeiro ano você não vai conseguir produzir, por exemplo, 80, 90 sacos de soja por hectare. Agora, com planejamento, com uma consultoria, a gente consegue planejar o investimento, pensando talvez em uma cultivar ali que não tenha tanta tecnologia, mas que seja ainda produtiva, que responda bem a solos de baixa fertilidade. Nos primeiros anos aí você consegue produzir 30, 35, em alguns casos 40, 50 sacos por hectare e depois, posteriormente, você vai aumentando isso, chegando a 70, 80 sacos por hectare, até mais do que isso. Hoje a gente tem cultivares de soja extremamente responsivas. É claro, tem que ser feito um bom manejo, porque se não for feito um bom manejo, um bom plantio, depois controle de plantas daninhas, pragas, e doenças, obviamente não vai produzir isso. Mas temos genética hoje no Brasil para produzir pelo menos 70 sacos por hectare em todo o território nacional. Outra aqui que a gente pode também estar colocando é adubação verde. Então vamos supor que você queira converter esse teu pasto primeiro em adubação verde e depois implantar um milho. Eu sempre indico isso porque você consegue colocar algumas espécies como a crotalária, que é excelente aqui, tem uma boa fixação biológica de nitrogênio, os estilosantes para a região central, Cerrado do Brasil, Nordeste brasileiro, também vai bem os estilosantes, ervilhaca para a região sul ou mix de cobertura. Trabalhar com leguminosas e trabalhar com gramíneas. Vai dar uma boa cobertura de solo, uma boa biomassa, vai aumentar a matéria orgânica, Então, a adubação verde nesse sentido pode ser benéfico no momento de transformação. Ao invés de você passar direto da pastagem degradada para a lavoura, você transforma essa pastagem degradada em adubo verde e posteriormente, por exemplo, numa lavoura de milho, se essa for tua intenção. Mas eu acho muito interessante aqui trabalhar no primeiro ano com a cultura da soja e é o que boa parte dos produtores também fazem, porque aí conseguem rentabilizar já no primeiro ano. Questão do preparo. Então, esses pastos que estão degradados geralmente estão muito compactados, com muita planta daninha, com muito mato, E deve começar a trabalhar essa área. O que o produtor pode estar fazendo? Ele pode estar fazendo uma dessecação se essa pastagem não estiver muito alta, É o que muitos produtores têm essa dúvida. Eu faço uma dessecação antes ou deixo para dessecar posteriormente? Depende da tua condição. Se o teu mato, se a tua pastagem estiver muito alta, não adianta você fazer uma dessecação. Você vai gastar muito produto e não vai conseguir ter um bom resultado. Agora, se o teu pasto estiver rapado, estiver muito baixo, aí você pode fazer uma dessecação e depois utilizar um subsolador, uma haste ali, um arado, com mais de 30 centímetros, também estiver compactado. Obviamente, muitas áreas estão compactadas, então necessitam ser feitos um preparo de solo, com subsolador, depois com uma grade niveladora ou correntão também com facas. Então o produtor passa fazendo primeiro o preparo com o subsolador, posteriormente entra com uma ou duas passadas, de uma grade niveladora ou de um correntão com facas também, para deixar esse solo destorroado, descompactado. É importante dizer aqui que na nossa consultoria a gente não indica fazer preparo de solo todos os anos. Depois que você faz a conversão dessa pastagem em lavoura, comece a trabalhar com o sistema de plantio direto. É uma prática conservacionista e vai te ajudar bastante a aumentar a matéria orgânica e a trabalhar melhor com esse solo. No primeiro ano, se você tiver um solo compactado, você tem que fazer esse preparo com o subsolador e com uma grade. Muito cuidado também com a dessecação. Se você tiver dúvida com relação a herbicidas, como deve ser feita essa dessecação, procure a ajuda de um profissional engenheiro agrônomo, porque existem alguns herbicidas indicados para a pastagem que podem ter problema lá na tua área. Por exemplo, para limpar a pastagem, alguns herbicidas 2,4-D com picloram. Se você aplicar 2,4-D com picloram, você vai ter que ficar pelo menos 3 anos sem plantar soja, sem plantar milho, que é um herbicida que fica no teu solo. Então tome cuidado com a dessecação.
Faça uso do engenheiro agrônomo aí para conseguir te indicar um produto que vai dar resultado, que você não vai estar perdendo dinheiro com herbicida sem necessidade. Quanto que custa então? Vamos lá. Eu coloquei em números gerais. Se você for procurar aí, você vai ter gente falando que custa 7 mil, você vai ter gente falando que custa 2 mil, mas o que a gente tem que ter na cabeça? Qual que é a situação específica da tua área? Qual que é a situação específica da tua área? É variável. Então, você vai ter que fazer uma análise de solo, uma recomendação de adubação para a tua cultura da soja, que vier em sequência, né? Se você for utilizar um adubo verde, vai ter que comprar a semente do adubo verde, o preparo mecanizado aqui, né? Calcário, em muitos casos no Brasil tem que se utilizar calcário, porque o primeiro pilar é a correção do solo. Não adianta, se você tiver um solo ácido, vamos supor, não, eu só quero fazer o preparo, só vou utilizar lá o arado, vou utilizar a grade e depois vou plantar a soja. Se tiver ácido, você vai estar jogando dinheiro fora, que vai produzir muito pouco a soja e você vai desperdiçar dinheiro e vai ficar no prejuízo. Então, primeiro, você faça análise de solo, mande para o laboratório, depois você veja se existe a necessidade de calcário. Com o calcário, vai te dar lá a dose de calcário, quando que você vai aplicar, deixa o teu solo corrigido, pronto para receber a lavoura. E aí, na lavoura, faça uma boa recomendação de adubação, né? E uma recomendação de adubação racional, que leva em consideração que é um solo de abertura, que muitas vezes tem pouco fósforo, tem pouco potássio, tem pouco nutriente, né, para fazendo aquela escadinha. No primeiro ano eu produzo 30 sacos por hectare, no segundo ano eu passo para 40, depois para 55, depois para 65, né? E aí você consegue produzir cada vez mais, ou consegue sair num primeiro ano de 35 e no segundo ano passar para 55, 60, dependendo da situação. Então eu coloquei um gasto aqui, ó, de 3 a 4 mil reais para você converter um pasto degradado por hectare, 3 a 4 mil reais por hectare para lavoura, de pasto para lavoura, né? Que é assim, pode ser até bem menos do que isso, se você não tiver que usar um calcário, né? Tiver uma área que seja fácil fazer uma dessecação. E dessecação depende muito da situação que você está. Você pode fazer uma dessecação antes do preparo, né? Ou você pode fazer uma dessecação após o preparo, pensando em controle de plantas daninhas na cultura que você for implantar. Algumas dicas aqui no momento do plantio. O primeiro procedimento de todos é o calcário. Depois vem a adubação, depois você vai pensar no formulado, o que você vai usar, o que você vai plantar. Primeiro, correção de solo, calcário, tá? Calcário, porque senão não responde em produtividade aí a tua área. Corrigir o fósforo na linha de semeadura. Se você for transformar um pasto em lavoura, opte por correção do nível de fósforo na linha de semeadura. Com adubo acidulado, né? O fósforo acidulado. Seja o super triplo, seja um MAP, seja um super simples, né? O super simples acaba sendo ainda mais interessante em áreas de abertura, porque vai adicionar, além de ter um fósforo de alta disponibilidade, vai ter também cálcio e vai ter também o enxofre. Então acaba sendo um produto interessante e você vai trabalhando naquela questão que eu falei de escadinha. Então nível de fósforo todos os anos, vai trabalhando com análise de solo, com recomendação de adubação e vai aumentando ano a ano o teu nível de fósforo. O potássio então, pelo menos de 1 a 3% da CTC. 1% de potássio na CTC, se tu tiver uma CTC mais alta, de 15, de 20 centimol de carga. Se tu tiver uma CTC mais baixa, um solo mais arenoso, trabalhar com 3% de potássio na CTC, tá? Tomar esse cuidado também, porque as plantas geralmente respondem muito ali ao potássio que tu tenha no solo. Pode ser feito também em cobertura e pode ser utilizado também fontes orgânicas, seja esterco de curral, cama sobreposta de suíno, cama de aves, né, esterco de poedeira, enfim, existem vários produtos que podem ser utilizados para jogar um potássio em cobertura, para repor o nível desse nutriente que dá muito resultado. E é claro, pessoal, sempre com uma boa recomendação de adubação e com um bom planejamento para a sua área especificamente. Espero que a aula de hoje tenha ajudado a clarear as ideias, a tomar algumas novas ideias e também, se você quiser aprender tudo sobre adubação e fertilidade do solo, nós temos a Exafértil, link aqui abaixo. E também, se você precisar da consultoria agrícola do Canal Agrobrasil, consultoria individual, pensando especificamente aí para a sua área,
montando planos de adubação para a cultura que você for implantar. Aqui abaixo tem um link, é só nos chamar no WhatsApp. Certo, pessoal? Um forte abraço, até uma próxima aula e tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.